Meu bebê não dorme regularmente e nem mama nos mesmos horários. Muitas mães têm preocupação quando isso acontece com seus filhos, mas sabia que isso pode ser um indício de qual temperamento que seu filho tem? É sobre isso que a gente vai falar e um pouco mais do desenvolvimento emocional e social das crianças. Todo mundo concorda que uma criança que dorme no mesmo horário, que mama no mesmo horário, é muito mais fácil de lidar do que uma criança que não tem essa regularidade. Mas esses tipos de comportamento podem indicar o temperamento de uma criança. O que é o temperamento? É a forma como um bebê, uma pessoa, aborda e reage a outras pessoas ou as situações que acontecem a ela. O temperamento tem base biológica. Além disso, o temperamento ele influencia no desenvolvimento psicológico e também vai contribuir para a formação da personalidade da pessoa no decorrer do seu desenvolvimento. Dessa forma, além do temperamento dizer como é que essa criança vai se aproximar do mundo, ele também vai regular suas funções mentais, emocionais e também o seu comportamento. Uma das pesquisas que foram feitas nesse sentido foi a pesquisa com comportamento inibitório. Crianças podem ficar mais inibidas quando é apresentado um objeto estranho ou então altamente reativas, mexem os bracinhos quando vem um mobile, por exemplo. As crianças que têm um comportamento inibitório, elas têm a amígdala mais excitável do que as crianças que têm um comportamento reativo. Para determinar quais são os tipos de temperamento que tem, os pesquisadores avaliam as seguintes coisas. Avaliam a sensibilidade a ruídos, às luzes, avaliam a regularidade do sono e da alimentação, se ela aceita bem estranhos ou não tem dificuldade para aceitar, se ela tem comportamentos mais amistosos ou comportamentos mais desagradáveis e, por fim, se ela é persistente em realizar uma tarefa. Foi feita uma pesquisa longitudinal com 133 crianças, ou seja, eles acompanharam esses indivíduos desde quando eles eram bebês até a vida adulta. Nesse estudo foram identificados 3 tipos de perfis: crianças fáceis, crianças difíceis e crianças de aquecimento lento. Crianças fáceis são mais abertas, mais adaptáveis, têm uma regularidade no seu sono e na sua alimentação, também têm um humor mais positivo. Já crianças difíceis têm uma irregularidade no sono e na alimentação, também apresentam reações mais abruptas e negativas diante de novas situações, além de apresentarem um humor também mais negativo. As crianças de aquecimento lento têm esse nome justamente porque é mais lento. Elas inicialmente têm um comportamento mais negativo em relação a uma situação nova, mas se você continuar ali, ela vai se acostumando àquela situação. Sobre a irregularidade, ela não é tão irregular quanto a criança difícil para dormir e para comer, mas também não é tão regular quanto a fácil. Então ela ficaria ali num meio termo. Bem, e agora? Descobri que eu tenho uma criança difícil em casa. Como é que eu faço com ela? Calma. O temperamento ele não está totalmente formado quando a criança nasce. Ele vai se formando a partir que a criança vai tendo reações emocionais e contatos com o mundo. Por isso, é importante a gente estudar como que se desenvolve as questões das emoções nas crianças. E é isso que a gente vai ver agora. As emoções se desenvolvem de emoções básicas até emoções complexas. O padrão de comportamento de um indivíduo começa no nascimento
e também vai fazer parte do desenvolvimento da personalidade, ou seja, é um fator que vai influenciar a personalidade dele. Como se desenvolve esses padrões? Logo no nascimento, assim, nos primeiros dias, as crianças apresentam aflição, apresentam contentamento, apresentam angústia, e isso vai se desdobrar nas emoções básicas. De 2 meses a 7 meses, as crianças começam a desenvolver as emoções básicas. Alegria, raiva, medo, tristeza. De 15 a 24 meses, as crianças começam a desenvolver as emoções complexas. As emoções complexas precisam de um desenvolvimento cognitivo e psicológico da criança. As emoções complexas autoconscientes, que são essas desenvolvidas de 15 a 24 meses, elas precisam da autoconsciência. O que é a autoconsciência? É eu entender que eu sou um indivíduo separado, que funciona separadamente de outras pessoas e das coisas. Essas emoções são inveja, empatia, constrangimento. Já de 2 a 3 anos, as crianças começam a desenvolver as emoções complexas autoavaliadoras. Essas emoções são orgulho, culpa e vergonha. Para uma criança se autoavaliar, ela precisa tanto da autoconsciência quanto do conhecimento das regras emocionais e sociais. A aquisição das regras de manifestação emocional são importantes para o desenvolvimento emocional da criança. Assim como ela precisa aprender a linguagem, ela precisa aprender essas regras. E é no contato com uma outra pessoa, inicialmente com um cuidador, que ela vai começar a entender como funcionam essas regras. A aquisição delas começa aos 7 meses de idade e se dá pelo mecanismo básico de aprendizagem. Quando a gente entende que uma criança não chora ou então faz algum comportamento desagradável para a gente entende que ela não está fazendo isso por conta de nós, e sim por uma questão dela, por uma questão comportamental, biológica dela. É muito mais fácil um cuidador ter uma sensibilidade para cuidar dela, não se irritar, não ficar frustrado e assim conseguir cuidar dela com mais eficiência. Isso é muito importante, porque o desenvolvimento na primeira infância gira muito em torno do cuidador de uma criança. Esse laço que a criança cria com o seu cuidador, a gente chama de apego. Crianças do nascimento até 6 semanas de idade, aproximadamente 6 semanas de idade, elas estão numa fase associal, porque estímulos sociais ou não sociais produzem reações agradáveis na criança e raramente desagradáveis. No final dessa fase, ela vai começar a se interessar mais pelos estímulos que são sociais, como um sorriso. De 6 semanas a aproximadamente 6 e 7 meses, a criança está numa fase do apego indiscriminado. A criança, quando é deixada sozinha, ela reclama, mas ela é acalmada mais facilmente pelo cuidador do que uma pessoa estranha. Ela também tende a preferir rostos humanos do que objetos que parecem ter vida, como marionetes. De aproximadamente 7 meses e 9 meses de idade, a criança está na fase do apego específico, ou seja, ela tem um apego, ela prefere uma pessoa específica, um cuidador específico. E quando está longe da presença dele, ele requisita a presença dessa pessoa. É a fase em que a criança começa a engatinhar atrás da mãe. E também ela usa essa pessoa, o cuidador, como base. Ou seja, ela está num lugar estranho, na casa de um vizinho, e aí ela vai explorar a sala. Desde que ela consiga ver o cuidador, que pode ser a mãe, pode ser o pai, ela vai explorar bem, sempre vai voltar. Ela vai tomar como uma base de segurança.
Já dos 9 meses aos 18 meses de idade, a criança que antes ficava cautelosa com estranhos, ela vai começar a desenvolver apegos com outros cuidadores, mais do que um. Então é nessa fase em que ela começa a ter um apego mais com o irmão, com vó, com tia. Mas não é só porque uma criança desenvolveu um apego que esse apego é positivo. Existe qualidade de apego. Para pesquisar essa qualidade desse apego, uma pesquisadora chamada Mary desenvolveu uma técnica de pesquisa chamada situação estranha. O que consiste essa técnica? Ela coloca a criança num ambiente que é totalmente estranho a ela, com o cuidador dela. Pode ser mãe, e também a maioria das vezes era mãe, mas também tinha outros tipos de cuidadores. Entra um estranho nessa sala e também faz interação com a mãe e com o bebê. Depois essa mãe sai e esse estranho continua lá. Depois disso, a mãe volta e continua conversando com a criança e com o estranho. Depois ela sai e o estranho sai também. Mas o estranho volta antes da mãe e oferece conforto à criança. E depois a mãe retorna. O que ela queria avaliar? Ela queria avaliar qual era a reação da criança quando a mãe saía, quando a mãe voltava. E como ela se comportamentava. E como a criança se comportava com o estranho. Nessa pesquisa, eles conseguiram identificar 4 tipos de qualidade de apego: apego seguro, apego resistente, esquiva de apego e apego desorganizado e desorientado. Esses 3 últimos foram categorizados como apego inseguro. O apego seguro, a criança, ela chora quando fica sozinha com o estranho ou sozinha, mas ela consegue o conforto que ela precisa para poder se equilibrar. Então ela é mais adaptável. No apego resistente, o bebê fica ansioso antes do cuidador sair, e quando esse sai e depois retorna, ele fica bastante perturbado quando ele retorna, e ele procura o conforto no cuidador, mas ao mesmo tempo evita esse conforto. Já a criança de apego evitativo, ela chora quando o cuidador sai, e quando ele retorna, ele evita o contato com esse cuidador. E a criança com apego desorganizado e desorientado, ele apresenta uma variação entre esse apego resistente e o evitativo. Ela às vezes procura, mas também evita, às vezes não quer, mas depois procura. Ela tem uma frequência nesses comportamentos e, além disso, ela pode ter um comportamento mal direcionado. Em vez de procurar o cuidador, ela procura o estranho. O que é importante a gente entender a qualidade do apego de um bebê? Porque isso pode afetar a competência emocional, social e cognitiva de uma criança. Quanto melhor é essa qualidade, melhor essa criança vai se relacionar com os outros e com as suas próprias emoções. Então, como seriam os efeitos a longo prazo desse apego? Em crianças com apego seguro, elas apresentam interações mais positivas com seus pares. E entre 3 a 5 anos de idade, são mais curiosas, competentes, empáticas e autoconfiantes. Já na terceira infância e na adolescência, pode prever relacionamentos mais íntimos de amizade. Também na vida adulta, pode indicar a qualidade do apego que essa pessoa tem a um parceiro de relacionamento. Já crianças com apego inseguros tendem a demonstrar mais emoções
negativas, como medo, raiva, ansiedade. Elas tendem a ser menos entusiasmadas para poder conseguir vencer um desafio. Elas tendem a ter menos amigos íntimos na escola e apresentar mais desvios de comportamento. As crianças que apresentam um apego inseguro na primeira infância, elas tendem a ter mais discussões com seus pais do que diálogos que propiciam a elas a entender as suas próprias emoções. Qual que é a relação do temperamento com o apego? Será que o temperamento influencia o apego? Sim, influencia. O temperamento, ele tem um impacto direto no apego. Também a sensibilidade do cuidado vai impactar o apego que a criança vai desenvolver. Só que a gente tem que lembrar que o temperamento também influencia a sensibilidade do contato. Então, o que acontece? Eu tenho um bebê irritável, é mais difícil de cuidar. Então, eu preciso ter habilidades para poder lidar com esse temperamento. Houve um estudo que determinou que bebês irritáveis são mais propensos a desenvolverem um apego inseguro se não houver nenhuma modificação na sensibilidade do cuidado deles. Em um estudo longitudinal feito em Nova York com 1.364 famílias, identificaram o apego em crianças de 1 mês e 15 meses de idade. Eles identificaram que crianças com 15 meses com apego evitativo foram classificados na pré-escola pelos professores como mais agressivos e também pelas mães como menos competentes sociais do que aquelas mães que tinham bebês com 15 meses de idade com apego seguro. O interessante dessa pesquisa é que ele verificou que o apego inicial da criança não era tão determinante como os cuidados que ela recebia ao longo dos anos. Uma criança com apego evitativo aos 15 meses, em que os pais e cuidadores mudaram o comportamento para poder lidar com essa criança, tiveram crianças com competências sociais iguais às do apego seguro e também desenvolveram um apego seguro ao longo do tempo. E o mais interessante disso tudo é que as crianças que foram classificadas com apego seguro aos 15 meses de idade não tiveram diferenciação por conta desse comportamento. Se o comportamento continuava dos pais igual ao que era quando eles tinham 15 meses de idade, a criança ainda assim iria ter as competências sociais e também ia desenvolver o apego seguro. Mas se o comportamento mudava, isso não ia alterar. Então a gente percebe que o comportamento do cuidador para as crianças que têm apego inseguro é muito importante, porque pode modificar o como ela vai se desenvolver emocionalmente e socialmente. E agora que você já entende um pouco mais o como se desenvolve as emoções e como é o temperamento do seu filho, e além disso, o como que se dá os laços afetivos dele, você pode entender e ser um pouco mais capaz para lidar com ele. Aqui a gente não quer dizer como você tem que fazer, mas você entender o como isso, as pesquisas já dizem isso, você entender o como se funciona tudo isso, já é um passo para você ter comportamentos mais efetivos. É isso, qualquer dúvida coloca aqui embaixo nos comentários que eu respondo. Gratidão!